Aquilo que você chama de destino, eu chamo de um hábito, de um trauma não tratado, não curado. Veja, muitas vezes aquilo que a gente faz automaticamente ou não consegue superar parece mais forte do que nós. Pode ser que não seja instinto, não seja mera tendência, e sim algo que você pode fazer alguma coisa, que você pode tratar para mudar essa tendência natural que você tem. Vou contar alguns casos meus aqui hoje com vocês nesse vídeo e como que mudando um pouquinho cada dia você pode ser uma pessoa melhor. Bom, eu sou o Diego Perli, tenho 40 anos, empresário e estou lançando um livro que vai mostrando como que você pode ir mudando um pouquinho todo dia e o impacto que isso tem na sua vida. Vamos lá? Gente, eu tenho aqui um artigo da Physics Classics, eu vou colocar aí, que fala justamente sobre a psicologia e aquilo que é um hábito e que muitas vezes as pessoas chamam de instinto, na verdade, nada mais é do que um problema psicológico que você precisa cuidar. Eu, particularmente, contar um pouquinho sobre mim. Tive muitos traumas e muitos problemas em infância, em adolescência, principalmente naquilo que a gente pode chamar de se sentir aceito, se sentir pertencente, né? Eu como nerd, não quero fazer nenhum coitadismo, nem vitimismo aqui, mas só para vocês entenderem, né? Era realmente algo que você se sente meio à parte, né? Meio afastado da maioria, da galera. E isso não quer necessariamente dizer que você é menos, ou é menos merecedor, mas na cabeça de uma criança, de um adolescente, muitas vezes pode parecer, pode ser interpretado assim. E esse trauma, essa situação que se instaura nesse comecinho da sua vida, ou naquela fase, como o Cortella diz, ele tem uma frase ótima que eu gosto muito, que é: a adolescência é um adulto nascendo. Né, um adulto se formando no ventre, né, para nascer lá geralmente com 18, 20, 22, como um jovem adulto. E na adolescência, pelo menos a minha foi assim, não sei a sua, é uma fase muito confusa, justamente porque a gente meio que não tem certeza de nada e está validando, entendendo, né, tentando duvidar das coisas, o que é bacana, né, para chegar a uma verdade ou aquilo que a gente é, se encontrando e tudo mais. E nesse período, situações de falta de aceitação materna, paterna, na escola, enfim, no esporte, né, aonde for, pode gerar certezas no seu cérebro. Veja, o seu cérebro ele busca sempre economizar energia. Ele não gosta de estar em movimento. Então ele prefere estabelecer alguns pilares, algumas noções definitivas de eu sou assim, eu faço assim, eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso, né? Então eu consigo desenvolver tal coisa, executar tal coisa, eu não consigo essa outra coisa. E se esses pilares nunca forem chacoalhados, né, estremecidos, eles vão se solidificando cada vez mais. E quanto mais velho você fica, mais difícil é você fazer essa mudança. Mas, calma, há esperança. O cérebro, ele é um órgão muito plástico, essa é a terminologia mais técnica, né? Ou seja, ele aceita a mudança, é claro, depois de muito tempo parado, é como se fosse uma massinha, né, que ficou no tempo e acabou ficando dura, e você vai ter que trabalhar bastante nele até essa massinha ficar mole de novo, né? Mas sempre é possível alterar essas certezas. Eu, particularmente, sempre achei que eu não ensinava bem, porque na adolescência eu tive uma ou outra experiência de que eu fui tentar ajudar alguém na escola ou em alguém em alguma outra situação e me irritei e não consegui ensinar bem. Mas quebrei essa certeza e hoje, né, há 17 anos já sou professor. Então, há algumas coisas que vale a pena você sacudir. E o segredo está aonde? Como que eu faço, então, uma vez que eu aceito que eu estou precisando sacudir as coisas aqui na minha cabeça, mudar algumas certezas
que talvez não estejam me fazendo bem. Veja, claro, eu sempre vou te aconselhar a sair do YouTube e ir procurar um psicólogo. Essa é a melhor coisa, porque podem ter traumas mais profundos aí de aceitação, de merecimento, de permissão, de pai, de mãe, de irmãos, de situações sexuais, enfim, alguma desordem que você precisa de um tratamento a médio e longo prazo, um acompanhamento de um profissional para cuidar. Mas falando aqui, né, de casos que talvez não sejam tão graves, ou que às vezes você quer ir trabalhando aos poucos, mesmo que seja mais demorado, você consigo mesmo, o que eu te aconselho a fazer é clichê, mas que funciona. Melhorar, mudar um pouquinho a cada dia. Veja, gente, grandes mudanças, grandes viradas de chave, né? Aquele pivotar 360, né? 360 não, né? Senão volta para o mesmo lugar. Mas pivotar 180 graus e olhar totalmente para o outro lado, muitas vezes, quase que sempre, elas não são duradouras. Porque basicamente imagina que está aqui o teu cérebro cheio de ideias, cheio de certezas, cheio de histórias, e você fala para ele assim: apaga tudo que agora é para ser assim e acabou. Se você já foi, por exemplo, num evento de coach, num final de semana, ou se empolgou com um filme, com uma série, ou se empolgou com, às vezes, uma pregação na igreja e tudo, você sabe que acontece esse efeito, né? Você muitas vezes, naquele final de semana, sai empolgado, chega na segunda-feira, se depara com o seu antigo emprego, com a sua antiga vida, vamos dizer assim, né? E já começa a voltar à mesma coisa de sempre. Essa mudança que parecia ser tão grande, tão forte, tão real, depois de uma semana, duas, três, muitas vezes você volta a quem você era antes. Por quê? Porque as grandes mudanças, ela demanda processo. É claro, eu acredito, né? Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo e que ele pode nos fazer novas criaturas, nos renovar todos os dias, mas ainda assim, é, nesse milagre que eu acredito que ele pode causar, ele não vai querer nos invadir, nos destruir por completo, né? Ele vai querer nos restaurar e nos fazer perfeitamente novos. Então, mesmo no âmbito religioso, é importante ter a conversão, ter a virada de chave, mas as coisas vão acontecer em um processo, para não ser fogo de palha, não ser só empolgação, você vai ter que ir melhorando um pouquinho mais a cada dia. Ah, hoje eu vou fumar menos, hoje eu vou beber menos. Hoje eu vou tomar um pouquinho de água, né? Já que está tomando pouco. Hoje eu vou ficar uma hora a menos no celular. Hoje eu nem vou levar meu celular para o banheiro. Hoje eu vou tomar banho em silêncio. Hoje eu vou comer menos doce. Então, essas pequenas mudanças que você vai fazendo aos poucos e mantendo, claro, né? É isso que vai fixando um eu mais saudável. Veja, gente, demora. É claro, tem uma outra pesquisa aqui, ó, da Wiley Online Library, essa é bem antiga, que diz que demora em média 66 dias para um hábito se fixar. Mas essa é uma péssima média, porque ele toma aqui, ó, varia entre 18 a 254 dias. Então, em média, 66. A verdade é que depende do hábito, depende da pessoa, mas demora, tá? Demora, eu chutaria aí pelo menos um mês, dois, mesmo nas situações mais otimistas, para você definitivamente sentir que abandonou um hábito e, mesmo tendo abandonado, você precisa estar sempre alerta. Você precisa não se colocar em risco. Se você tem problema, por exemplo, com cigarro, que é o meu caso, eu gosto e eu tento me afastar. Você não pode estar convivendo com fumantes, né? Se você pode evitar, ou indo na área de fumantes, não querendo fumar, é uma tortura. Você tem problema com bebida.
e mora em cima de um bar, você tá lascado. Se você ficar se colocando em situações de risco, você não é um super-homem. Então você precisa ir evoluindo um pouquinho mais a cada dia para aos poucos ir fazendo algo grande e não se colocar em situações de risco. Esse é sempre o segredo para você se desenvolver. Veja, gente, eu no último ano consegui, no último ano e pouco, já faz mais de um ano, parar com cigarro eletrônico que eu fumava não bebo porque não tenho vontade nenhuma, parar com pornografia, masturbação, parar por completo mesmo, enfim, um monte de hábito que me jogava bem para baixo, vício em celular, em scrollar a tela, em jogos, em videogame. Então teve vários, até em séries, né? Enfim, então tiveram vários hábitos que eu pude largar como parando aos pouquinhos a cada dia, levando a sério e realmente fazendo com que isso se tornasse uma mudança sólida a longo prazo. Colocando outras coisas boas no lugar, rezar, ler a Bíblia, se alimentar melhor, né? Então, ir mudando a sua mente e colocando coisas positivas no lugar daquelas negativas, ok? Então, esse é o segredinho aí que eu quero te dar hoje. Você pode superar, pode ser uma pessoa diferente, mas muito cuidado ao quebrar, ao chacoalhar essas grandes estruturas que tem no teu cérebro. Vai devagar, vai fazendo no teu processo, mas não para, não desiste, não esquece, não deixa para depois. Saiba que é difícil, é uma luta, é uma briga. E você precisa entrar nessa briga, estar em oração, estar substituindo por outras coisas, não se colocar em risco, senão você não ganha. Veja, o primeiro passo para você abandonar um vício é reconhecer o vício e reconhecer que é fraco. E é só assim a gente consegue superar. Então, vai superar um hábito antigo, vai quebrar estruturas antigas do seu cérebro, assuma que não consegue, assuma que é difícil, assuma que é viciado, que tem um problema, uma desordem nessa direção, para que então você possa trabalhar em cima para superar. Valeu? Curte, compartilha esse vídeo e me conta aqui nos comentários como está sendo a sua luta para superar velhos hábitos e se tornar uma pessoa nova e renovada. Valeu, um abraço, até mais.